Oi, gente. Hoje a gente vai fazer uma calculadora em Python. Ou seja, a gente vai fazer uma calculadora numa língua de programação chamada Python, que é bem simples, bem fácil de aprender. Como eu estou em quarentena, não tenho muito o que fazer, eu decidi aprender a programar nessa língua. E a coisa mais básica que você pode fazer é uma calculadora. E a gente vai fazer uma calculadora por teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Vamos começar, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever um comentário para eu não esquecer da fórmula. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então eu não posso esquecer primeiro da fórmula e também a fórmula para o a ou para o b. A fórmula para o a ou para o b é a mesma coisa para os dois. Não faz diferença, mas vai ser assim. A ao quadrado é igual a c ao quadrado menos b ao quadrado. Primeiro a gente precisa fazer a pergunta. Se a pessoa quer responder um cateto, se a pessoa está faltando um cateto ou a hipotenusa. Então a gente vai escrever input. Primeiro a gente tem que dar uma variável para cá, então vai ser x input para a gente poder usar depois. E a pergunta vai ser cateto ou hipotenusa. Cateto ou hipotenusa. Ponto de interrogação. Ok. Aí a pessoa vai responder cateto ou hipotenusa. Na próxima linha, a gente coloca um if statement em inglês, que quer dizer, se a pessoa fizer isso, faça isso. Então, se x for igual a hipotenusa, faça isso. E agora, como a gente já tem o x, se ele for igual a hipotenusa, então o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai ter que perguntar input, qual o valor do primeiro cateto. Que esse é uma informação que a gente tem, que o usuário tem. Então, qual o valor do primeiro cateto? O que não está faltando? O que já está na imagem ou o que ele está calculando? Então, essa vai ser a primeira pergunta. E agora, B vai ser igual a input. É quase a mesma coisa. Qual o valor do segundo cateto? Então, do segundo cateto. Ótimo. Então, aqui a gente achou A e B. E agora a gente só precisa terminar o cálculo. Então, para isso, eu vou criar uma outra variável chamada C2. E C2 é C ao quadrado, porque C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou falar que C2 é float. Float quer dizer que é um número. E por sinal, eu tenho que colocar ele como número aqui nesses aqui também, porque senão eu não posso calcular eles depois. Então, todas essas linhas que eu coloquei aqui em cima, as respostas vão ser números. Então, para eles poderem ser calculados depois, eu preciso falar para o Python que eles são números. Então, agora eles têm float. Float. E agora eu vou colocar o cálculo que eu preciso. Então, é A vezes A mais B vezes B. A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a maneira mais simples de escrever isso aqui. Porque tem uma outra maneira de você escrever potência, que é com dois desses e aí escrever a potência que você quer. Mas ele só deixa mais longo nesse caso, então A vezes A mais B vezes B. E aí a resposta da hipotenusa vai ser a raiz quadrada de C. O problema é que para eu fazer a raiz quadrada em Python, eu preciso chamar um monte de funções que são bem complicadas e são demoradas para fazer. E eu não quero fazer desse jeito. Então o que eu sei? Eu sei que tudo, a potência de 0,5, de meio, é a própria raiz quadrada. Então, se eu fizer 4 elevado a meio, a resposta é 2, raiz quadrada de 4. Então eu não preciso chamar toda essa matemática mais complicada que ele pede para eu fazer a raiz quadrada. Eu só preciso colocar ele elevado a meio. Então é exatamente o que eu vou fazer. Então eu vou imprimir, que é print nesse caso, print a hipotenusa é dois pontos. E agora, o que eu vou fazer é que lá no começo dessa frase, antes
do asterisco, não do asterisco. Lá no começo dessa frase eu vou colocar um F, porque agora eu posso usar as variáveis aqui dentro e as funções e tudo mais. Então agora eu vou colocar as chaves e eu vou escrever o que eu quero. Então C2, que é essa variável aqui de A ao quadrado mais B ao quadrado, elevado a 0,5. Então agora nós temos C2 elevado a 0,5. A hipotenusa é C2 elevado a 0,5. E vamos testar? Opa! Vamos testar? Cateto ou hipotenusa? Hipotenusa. Qual o valor do primeiro cateto? Então vamos usar um clássico. 3 e 4, que vai dar 5. Então, 3 e 4. A hipotenusa é 5. Ele acertou. Ótimo, então aqui a gente já consegue descobrir o valor da hipotenusa só passando os dois catetos para ele. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer se ele não tiver um dos catetos. Então, vamos lá. Então aqui, quando a gente tinha colocado if, que é se, então agora a gente vai colocar o elif, que é caso seja alguma outra coisa. Então elif, caso x seja igual a cateto, que foi o que eu pedi lá em cima, faça isso. A fórmula de Pitágoras para responder para um cateto fica diferente. Ela fica a ao quadrado é igual a c ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer a mesma coisa. Float, como vai ser um número. Input, como vai ser o que a pessoa escrever. Qual o valor do cateto? Qual o valor do cateto? E aqui a pessoa só vai escrever o cateto que ela sabe. E aí no próximo, eu vou escrever float, input, qual o valor da hipotenusa? Qual o valor da hipotenusa? Ok. E eu não posso esquecer de passar variáveis para esses aqui. Então esse daqui vai ser A e esse daqui vai ser C. Ótimo. Então aqui a nossa conta vai ficar bem parecida com a parte de cima, só que só um pouco diferente. Que a gente vai fazer o seguinte. B ao quadrado, que é o cateto que ele não sabe, vai ser igual a float A vezes A menos, ou C vezes C, menos A vezes A. Aqui, então, a gente já calculou B2, que é o que a gente precisa achar. Então, agora a gente tem tudo pronto. Agora a gente só precisa fazer o que a gente fez no primeiro e pegar a raiz quadrada do B ao quadrado. E para isso a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai imprimir f string e a gente vai escrever o cateto é. E agora a gente vai pegar a chave e vai escrever B2 elevado a 0,5, que é a mesma coisa da raiz quadrada de B2. Então, está pronto. É isso. Então vamos ver. Vamos usar os mesmos números. Então, cateto ou hipotenusa? Cateto. Qual o valor do cateto? Então vamos usar 3 e a hipotenusa 5. Então, cateto 3, hipotenusa 5, o cateto é 4. E é isso. Então, o que eu fiz aqui foi que eu fiz uma calculadora que funciona por teorema de Pitágoras. E ele me passa a hipotenusa, se eu precisar da hipotenusa, ou um dos catetos, se eu precisar de um dos catetos. E é isso. Teve 12 linhas de código, não é muito, é bem pouco até. Essa é uma grande vantagem do Python, que ele é muito fácil de fazer porque ele é muito curto, ele não tem termos muito difíceis. Ele é bem parecido com o inglês. Então, é isso. E falou. Até a próxima.